E no vídeo de hoje eu tô em Roma. Eu vou te contar quais são os melhores lugares para você visitar, os melhores lugares para comer, tudo que tem de imperdível para fazer nessa cidade e também todos os perrengues que eu passei nessa viagem. Vamos viajar comigo? Chegamos em Roma, finalmente. Tá super tarde aqui, já é 1h45 da manhã. Vou fazer um tourzinho no quarto pra mostrar pra vocês, mas eu não consegui gravar nada da gente chegando no aeroporto. A gente chegou, já era 00:20 mais ou menos, mas a nossa mala quebrou. Aí eu tive que fazer o claim na Ibéria, né, da mala quebrada, tudo isso. Saindo do aeroporto também tava uma confusão. Lá na frente tem muita gente que fica perguntando se você quer táxi, se você quer táxi. Então cuidado com isso quando vocês vierem pra Roma também, tá? Não peguem táxi das pessoas que ficam lá falando. Chamem um Uber. Marquem um transporte antes, né, um transfer antes. Então cuidado com isso também. E aí a gente acabou de chegar aqui no quarto. Amanhã a gente vai visitar vários lugares. Amanhã já vou começar a fazer o roteiro de Roma, fazer um tour em Roma pra vocês. Mas agora eu vou fazer um tour no quarto do hotel pra vocês conhecerem o lugar que a gente tá hospedado aqui em Roma. Esse é o hotel que a gente tá ficando aqui em Roma. Então aqui é o quarto, aí aqui você entra, tem um banheiro. O banheiro é bem pequeno, né? Aqui o espelho, aí aqui tem sabonete de mão, loção, a pia, ela tem aqui, ó, uma gavetinha para você colocar suas coisas, toalhas extras. Aí aqui, ó, tem um toalheiro elétrico, achei isso super legal, né, para secar as toalhas, isso é muito bom. Aqui o chuveiro. O chuveiro é bem pequeno, se você for uma pessoa um pouco maior, você não cabe aqui. Mas enfim, isso é uma coisa aqui de Roma, né, da Itália, os banheiros são um pouco menores. Secador de cabelo para as mulheres, então não precisa se preocupar em trazer. Aí aqui a gente tem um espelho para você poder se ver quando estiver se arrumando. Luzinhas, o pé direito, ó, é bem alto, achei isso super legal. Eu adoro lugares com pé direito alto. Aqui a cama é bem grande, ela é um tamanho queen, ela não é king, é queen, mas já tá ótimo. Uma mesinha com duas aguinhas que eles deixaram aqui. Aqui tem uma cafeteira da Nespresso com cápsulas que você pode usar. Chaleirinha para fazer chá, eu já esquentei minha água para fazer um chazinho também. Cofre para você guardar seus itens, ali cabideiro para as roupas. Taças de vinho. E aqui tem a janela, que dá pra ver lá fora, as motinhos bem italianas. Amanhã de dia eu vou mostrar um take melhor pra vocês. E aqui esse hotel, ele é numa região super boa. Então a gente tá perto de várias coisas, estamos bem perto aqui da Fontana di Trevi, dá pra ir a pé pra Fontana, pro Vaticano, bem perto daqui. Amanhã eu vou mostrar pra vocês como é lá fora do hotel, recepção do hotel, para vocês conhecerem. E o que eu achei muito legal desse hotel é que ele é um hotel todo inteligente. Então não tem recepção, assim, com pessoas, não tem check-in, né? Tudo é feito online, você tem um código para você poder entrar aqui no quarto, então é bem legal. Aqui é a entrada do hotel. Aí, ó, para entrar você digita sua senha. E a gente entra aqui, ó. Como é tudo automatizado. Essa aqui é a recepção. Então, geralmente não fica ninguém aqui, né? Aí aqui é a porta para onde a gente sai. Pra cá tem um restaurante. E aqui a plaquinha que mostra os andares, né? No menos um ali, ó, tem um locker para você poder deixar tua bagagem. Também tem banheiro e tem uma lavanderia se você precisar lavar roupa. E aí, eu vou subir de escada porque nosso quarto é no primeiro andar. Então, não preciso pegar elevador, né? Aí aqui, ó, subindo a escada. Aqui é o hall dos quartos. Então, se você pegar o elevador, você desce aqui. Aqui é o hall dos quartos. Pra cá tá o nosso quarto, que foi o 105. E também, pra entrar, você digita a senha e você entra. Então, tudo bem automatizado. Bom dia! A gente já tá aqui fazendo nosso primeiro dia de roteiro em Roma. E para iniciar o nosso roteiro, a gente tá indo para a igreja de Cosme e Damião. De lá a gente vai pro Fórum Romano, pro Palatino e por último pro Coliseu. Vamos lá comigo?
Essa daqui é a igreja de São Cosme e Damião. São Cosme e Damião, eles eram 2 apóstolos de Jesus e eles foram conhecidos por tratar as pessoas gratuitamente. E por isso eles são considerados padroeiro dos médicos, o que leva a atrair muitos profissionais da área da saúde a peregrinarem aqui para a Basílica. Aqui dentro da Basílica tem 2 coisas para você conhecer. Tem o presépio, que eu acabei de mostrar para vocês, e tem também a Basílica, que eu vou mostrar agora. E essa basílica ela é muito famosa também por esse mosaico que eles têm aqui, ó, onde mostra Jesus no centro do lado dos apóstolos Pedro, Paulo, Teodoro e Cosme e Damião. E a Basílica de Cosme e Damião ela foi construída em cima do Templo de Rômulo. E aqui, ó, a gente consegue ver as ruínas do Templo de Rômulo. E para quem não sabe, Rômulo ele foi o primeiro rei de Roma. Então, ó, aqui dá pra gente ver bem essa parte do Templo de Rômulo. Legal, né? Eu tô aqui na fila para poder entrar no Palatino e no Fórum Romano e eu quero mostrar uma coisa para vocês. Aqui atrás de mim tá o Coliseu, aqui tá a Basílica de Cosme e Damião e aqui tá o Fórum Romano. Então aqui, se vocês verem, tem a fila para entrar no Fórum Romano. Então é tudo muito pertinho, gente, muito pertinho. Dá para vocês fazerem tudo a pé. Vocês podem colocar esses 3 pontos no roteiro de vocês para fazer tudo no mesmo dia, tranquilinho. Aqui dentro do Fórum Romano tem um museu com várias relíquias históricas e é lá que a gente está indo entrar agora. Eu vou mostrar tudo para vocês. São algumas das joias que eles usavam, ó. Tem brinco, tem piercing, tem anel. Aqui tem alguns colares. Colares, ó, eles estão datados do 1º século. E aqui a gente realmente está dentro de um dos antigos templos aqui do Fórum Romano. Isso aqui são espadas. Elas estão datadas do 2º e 3º século. Todas antes de Cristo. Aqui a gente tem, ó, mais joias. Aqui embaixo, inclusive, ó, esse número 2, esse aqui, é um queimador de incenso que eles usavam. A gente tem brincos de ouro, anéis. E tem até ali atrás, ó, uma moeda de ouro. Muito legal o museu, é um lugar que super vale a pena visitar e ele é aqui dentro do Fórum Romano, né? Então já está incluso no ingresso, já está incluso ali no passeio que vocês vão estar fazendo quando vocês vierem para cá. Aqui onde eu tô agora, dentro do Fórum Romano, é onde ficava o Fórum de César. Então essas colunas aqui, elas faziam parte do Fórum de César e toda essa parte aqui, ó, atrás de mim, fazia parte do Fórum também. Ali para trás, vou deixar aqui um takezinho para vocês verem. Tem a imagem exatamente de como funcionava, como era, né, o fórum antes dele entrar em ruínas. E aí você consegue ver exatamente como era e se localizar em que parte você tá do fórum. É bem legal. Eu acabei de fazer uma coisa muito engraçada aqui, cara. Eu vim muito crente ler esse quadro, mas é só os procedimentos de emergência para você sair daqui de dentro. Isso que acontece quando você não fala a língua do lugar, tá, gente? Era só o procedimento de emergência. E aqui todas as placas, todos os informativos, elas estão todas em italiano ou inglês. Então se você não fala italiano ou inglês, você precisa estar com o Google Translate baixado no seu celular para você usar aquela função de botar a foto ali para você conseguir traduzir para o português e entender as coisas que estão escritas.
E agora eu tô aqui no Palatino, lugar onde Roma foi fundada. Dizem que em 753 a.C., Rômulo matou Remo, seu irmão, e fundou Roma. Inclusive tem uma lenda que dizem que a caverna, né, onde a loba amamentou Rômulo e Remo, tá aqui no Palatino. E aqui, durante o Império Romano, é onde alguns imperadores moravam, né? Era um dos bairros mais ricos de Roma. E é daí que vem o nome Palatino, de palácio, porque o palácio de muitos dos imperadores era aqui no Palatino. E aqui você pode ter uma das vistas mais privilegiadas de Roma. Olha a vista privilegiada que a gente tem aqui do Palatino. Você consegue ver Roma inteira, inclusive o Coliseu. Ele tá bem aqui, ó. Aqui você consegue ver a Basílica de Constantino, consegue ver tudo. É muito lindo, gente. Vale muito a pena subir aqui. Aqui, então, a gente tem o Coliseu, o Arco de Tito, a Basílica de Macenzio, também conhecida como Basílica de Constantino, e aqui o museu que a gente foi, que eu já mostrei para vocês. E aqui embaixo a gente tem o Fórum Romano. É muito lindo. Olha essa vista incrível que a gente tem de Roma aqui em cima. Quando você vier aqui para o Palatino e para o Fórum Romano, venha com tempo, venha sem salto, venha com sapato e roupa confortável, porque tem muita subida, é muita caminhada, então venha preparado para andar bastante. Outra dica que eu dou também é não separe só 1 hora do seu dia para fazer aqui. A gente já está aqui dentro há quase 3 horas e a gente nem foi no Coliseu ainda. Então deixa aí reservado mais ou menos 3 horas só para fazer o Palatino e o Fórum Romano, porque realmente é bem grande, tem bastante coisa para vocês verem aqui dentro. O Fórum Romano ele era considerado o coração de Roma. Então aqui aconteciam julgamentos, discursos, cerimônias religiosas e até mercados. Porém, depois da queda do Império Romano, ele foi soterrado e aí ele serviu somente como pátio de pastagem de cavalo mesmo, animais, até a sua redescoberta e escavagem no século XIX. E várias pessoas importantes fizeram discursos aqui, como Júlio César e Marco Antônio. O Palatino e o Fórum Romano também serviram de inspiração para vários filmes importantes, como O Gladiador. E uma curiosidade é que o imperador Diocleciano mandou matar São Sebastião bem aqui, ó, a flechas. Porém, São Sebastião não morreu a flechadas como muitos acreditam. Ele continuou vivo e aí ele saiu dizendo, né, para o imperador Diocleciano, ainda tô vivo, você não me matou. E aí o imperador mandou apedrejar São Sebastião bem aqui, ó. E São Sebastião morreu apedrejado e não a flechadas como muitos acreditam. E aqui, ó, vocês conseguem ver alguns pedaços do chão de mármore original daquela época ainda. O teto ele é pintado com signos, ó. Aqui você pode ver que tem leão, aí aqui Gêmeos, Touro, Capricórnio, aqui tem Peixes, Escorpião, Sagitário, Virgem, são os signos do zodíaco. Tivemos um pequeno contratempo, começou a cair uma puta chuva aqui em Roma, mas já estamos no Coliseu e já vamos começar o tour por aqui. Essa daqui era conhecida como a Porta da Morte aqui do Coliseu, porque era por aqui que os gladiadores entravam para o combate. Aqui embaixo, ó, é onde ficavam as gaiolas dos animais que eles capturavam, né? Eles capturavam muitos animais exóticos e aí eles soltavam os animais aqui, ó. Eles tinham elevadores. E aí aqui, ó, se você olhar bem, tem uma plataforminha em que esses animais subiam até aqui, o andar da arena, para eles virem e lutarem com os gladiadores. E uma curiosidade bem interessante é que a arena tem o nome de arena porque ela era feita coberta, né, de areia. E a areia era usada justamente para poder tampar o sangue tanto dos animais quanto dos gladiadores quando eles morriam, né? Então era uma forma bem simples ali deles poderem cobrir esse sangue para ele não ficar à vista. E é por isso que a arena tem o nome de arena. Ó, aqui dá para entender um pouquinho melhor o que eu falei, tá vendo?
Os animais ficavam aqui embaixo e aí eles eram levados através de elevadores para as plataformas de madeira aqui em cima. E aqui era a arena que eu mostrei agora há pouco para vocês. E aqui você consegue ver melhor toda a estrutura. Então, como funcionavam aqui os elevadores, a jaula dos animais, e aí eles saíam aqui em cima, naquela plataforma de madeira. Aqui a gente tem um modelo que foi feito reconstruindo como era, né, como acredita-se que era o Coliseu naquela época. Então vocês podem ver, ó, ele era inteiro, ele era, né, todo fechado, ele não é metade aberto como a gente vê hoje. E por fora tinham essas estátuas, que inclusive aqui hoje você consegue ver os fragmentos de algumas delas. Então assim é como acredita-se que era o Coliseu naquela época. Ó, aqui vocês conseguem ver como era o Coliseu por dentro. Então ali tem as arquibancadas, aqui embaixo a arena, e aí aqui no centro, né, onde aconteciam as lutas. Então assim é como o Coliseu era por dentro. O Coliseu, na verdade, ele não se chama Coliseu. O nome verdadeiro dele é Anfiteatro Flaviano. E ele começou a ser construído em 72 d.C. pelo imperador Vespasiano, mas ele somente foi terminado em 80 d.C. e foi entregue pelo seu filho Tito. E estima-se que o Coliseu pudesse abrigar de 50 a 80 mil pessoas, então é muita gente. E aqui, quanto mais baixa a classe social da pessoa, mais alta ela sentava para ver, né, as lutas. Então, se a pessoa ela tinha um poder aquisitivo menor, ela ia sentar mais para cima. E quanto mais alto o poder aquisitivo, mais perto da arena ela sentava para assistir às lutas, né? Então os imperadores, seus soldados, eles sentavam aqui mais perto e aí, né, a população normal sentava mais aqui para cima, porque eram lugares de mais difícil acesso, né? Naquela época o acesso era feito somente por escada, então as pessoas sentavam mais aqui para cima. No século IV, o imperador Honório proibiu a luta entre os gladiadores e o Coliseu foi gradualmente abandonado. Durante a Idade Média, ele foi saqueado e mais tarde, algumas de suas pedras foram usadas para construir a Basílica de São Pedro dentro do Vaticano. Ó, aqui de cima dá para ver um pouco melhor o que eu mostrei lá embaixo. Então aqui, né, embaixo onde ficavam os animais, aqui dá para ver o elevador onde eles subiam e aqui, hoje onde tem, né, um chão, é onde antigamente era a arena onde aconteciam as batalhas. E aí você deve estar se perguntando por que tem uma cruz aqui, né? Isso é porque em 1749 o Papa Bento XIV declarou o Coliseu um santuário cristão, em memória a todas as pessoas que morreram aqui. E esse aqui, ó, ele é o Arco de Constantino. Foi o arco que inspirou Napoleão a construir o Arco do Triunfo em Roma. E ele é um arco Frankenstein. Para construir ele foi usado vários elementos de outros monumentos em Roma. Aqui eram as plataformas de elevadores. Olha, aqui dá para ver bem de pertinho. Então, aqui o elevador, né? Aqui embaixo era onde os animais ficavam. Então, aí eles subiam por essas roldanas, né? Eles puxavam essas roldanas para fazer o elevador. E aí os animais saíam nessa plataforma aqui em cima. E aqui já era o piso da arena. E esse foi nosso primeiro dia em Roma. Eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã a gente vai para o nosso segundo dia de roteiro. E eu vou descansar, até porque hoje de manhã, a hora que a gente estava indo lá para a Basílica de Cosme e Damião, eu virei meu pé e agora eu tô com meu pé inchado. Então vou ficar um pouquinho aqui de repouso para dar conta de todo o nosso roteiro amanhã. E estamos no nosso segundo dia de roteiro aqui em Roma. E hoje nós vamos passar pela Fontana di Trevi, apesar de hoje ela não ser nosso destino final. A gente vai até o Panteão, conhecer a história do Panteão aqui de Roma. Vamos também na Via del Corso, que é uma das principais ruas de compras aqui de Roma. E vamos na Piazza di Espanha conhecer a história dessa praça tão icônica aqui em Roma. Gente, eu acabei de achar uma lojinha indo para Fontana di Trevi que tem o Pinóquio. Olha isso! O Gepeto e o Pinóquio. Olha essa lojinha, tem vários Pinóquios. Vamos entrar para ver os Pinóquios. Uma lojinha de Pinóquio. Vários chaveirinhos de Pinóquio. Imã de Pinóquio.
E aqui, ó, tem um Pinóquio para você tirar foto. É um banquinho para você tirar foto com o Pinóquio. A gente parou aqui agora numa sorveteria bem à frente da Fontana de Trevi, que tá super lotada para comer um gelato. Vou provar meu gelato. Eu peguei sabor tiramisu e morango. Quando vocês vierem para a Itália, provem um sorvete de morango. Não é um sorvete parecido com nada que vocês já comeram no Brasil. É completamente diferente. Maravilhoso. O sorvete de morango, ele tem uma textura que eu não sei nem explicar. Ele é a textura de gelato, ele é super cremoso, mas ele é sabor morango. Não é igual nada que a gente tem no Brasil. Então, quando vocês vierem pra Itália, provem o sorvete de morango daqui. Estamos passando aqui pela Fontana de Trevi, mas como eu falei pra vocês, ela não é nosso destino final. Ela tá bem aqui atrás de mim. A gente só parou aqui realmente para tomar um gelato, que é bem na frente ali da Fontana, ele fica bem aqui, ó. E agora a gente está seguindo para ir para o Panteão, que é lá que a gente vai começar o nosso roteiro hoje do segundo dia em Roma. Eu estava a caminho do Panteão e aí a gente se perdeu em uma rua e a gente veio parar numa loja de pato. Pato mesmo, gente. Olha isso. Um monte de pato. Vou filmar a loja para vocês verem os patos. O nome da loja é Dream Ducks. Vou filmar para vocês. Olha isso, gente. O pato aqui, ó, das séries, o Pikachu, Coringa. Olha lá. Aqui embaixo, o Batman, Homem de Ferro, Homem-Aranha. Ali, ó. Ó, Mimi, Ariel. O Yoda de pato, a Elsa. Gente, que sensacional, um monte de pato. O C-3PO. Meu Deus, olha isso, cara. Os patos estão em promoção. Spa Wars. Achei conceitual. The Ducknator. President Obama. E chegamos ao Panteão, um dos monumentos mais impressionantes e bem preservados da antiguidade. Esse templo foi construído para os deuses romanos e ele durou quase 2000 anos. O primeiro panteão ele foi construído em 27 a.C., porém ele foi queimado, foi reconstruído e aí ele foi construído novamente entre 118 e 125 d.C. pelo imperador Adriano. E essa versão que a gente tem aqui hoje é a versão construída pelo imperador Adriano. A cúpula do panteão, essa aqui, ó, ela é a única cúpula do mundo que não é reforçada e ela mede 43,3 metros de diâmetro. Ela também é a única fonte de luz natural do templo. Em épocas específicas, como o solstício de verão, ela ilumina perfeitamente a entrada do panteão, aqui, ó, criando um efeito celestial. Agora, por exemplo, ó, se vocês olharem aqui, ela está iluminando essa parte, parecendo ali como se fosse uma luz divina sobre aquela parte do panteão. E uma outra curiosidade é que aqui dentro do panteão chove. Então, se você vier num dia de chuva, vai chover aqui dentro. Porém, ele tem um sistema de escoamento da água da chuva para evitar que alague aqui dentro. Então, não se preocupa porque não vai alagar. Esse aqui, ó, é o túmulo da Rainha Margherita. E, inclusive, a pizza se chama Margherita por causa dela. Aqui, ó, é o sistema de escoamento, tá vendo? Tem um ralo bem ali no meio e ele fica bem acima da cúpula do panteão. Então, sempre que chove, chove bem aqui e aí a água já escoa por ali, ó. Tá vendo que tá até molhado. Depois de muitos séculos do panteão tendo entrada gratuita, em 2023 o governo italiano começou a cobrar a entrada. E hoje o panteão ainda é usado para celebrações religiosas, tanto que se você olhar aqui no altar, ó, tem as cadeirinhas para eles poderem realizar as missas.
E aqui, ó, na frente das imagens, você sempre pode fazer a sua doação também. Aqui, inclusive, ó, se você escanear o QR Code, tem o programa das missas. Aqui, ó, gente, os carros andam no meio das pessoas, eles não estão nem aí que tem gente andando ou se eles vão atropelar as pessoas, eles literalmente estão indo. Olha lá. Então, cuidado, quando vocês estiverem andando pelas ruazinhas aqui em Roma, cuidado com os carros para vocês não serem atropelados. A gente já saiu do Panteão e agora a gente está indo em direção à Via del Corso, que é a principal rua de compras aqui de Roma. E é 5 minutinhos andando, então a gente já está chegando lá. E nós estamos aqui na Via del Corso em Roma, uma das principais ruas de compras da cidade. E a Via del Corso, ela tem esse nome por conta das corridas de cavalos que aconteciam aqui entre os séculos 15 e 16, né? Então, Via del Corso, corse, que seriam os cavalos. Os cavalos, eles eram soltos, né, e corriam de um lado a outro da rua, ligando aqui, né, a Piazza del Veneza à Piazza del Popolo. Então eles corriam, né, sem ninguém montando neles, e era assim que aconteciam as corridas de cavalo. Porém, no século XVIII, o Papa Pio IV, ele baniu as corridas de cavalo depois de um acidente fatal que teve aqui. E hoje ela é uma das ruas mais importantes da cidade, um centro de compra enorme, onde você pode encontrar das mais diversas lojas aqui para fazer suas compras em Roma. Então, quando você estiver por aqui, não perca de vir até aqui, para que você possa aproveitar, né, conhecer essa rua tão famosa em Roma e também fazer algumas comprinhas pela cidade. E a primeira loja que eu entrei, aonde foi? A loja da Disney. Saí na Via del Corso e a primeira loja na minha frente era a Disney. Obviamente eu já entrei na loja da Disney, vamos ver tudo que tem aqui. Bom, nada que me interessou na loja da Disney, por enquanto. Então vamos continuar andando na Via del Corso e vendo o que tem por aqui. E quando você estiver aqui em Roma, coloque a Via del Corso e a Piazza de Espanha no mesmo dia no seu roteiro. Por quê? Pra cá tá a Via del Corso. Então aqui, ó, essa rua aqui é a Via del Corso. E aí, se você seguir reto aqui, ó, aqui é a Piazza de Espanha já. Então é bem pertinho uma da outra e é só você seguir reto em uma das ruas que atravessa entre elas. E no nosso caminho para a Piazza de Espanha, a gente parou aqui no antigo Café Grego, o café mais antigo de Roma. E claro, eu pedi um expresso para provar como é que é o expresso daqui. Muito bom. Mas se você vier aqui realmente só para tomar um café, não vale muito a pena, a não ser que você realmente queira conhecer o lugar, porque o expresso aqui custa 7 euros, né? Todos os drinks do cardápio, as comidas, elas têm um preço um pouco mais elevado, justamente por ser um café muito antigo. Mas para você conhecer aqui como é o espaço, né, como é o lugar, vale a pena você vir aqui tomar um expresso. E estamos aqui na Piazza de Espanha. E essa praça, que é mundialmente famosa, recebeu esse nome de Piazza de Espanha, porque ela era a sede da Embaixada Espanhola. E aqui, até o século XVIII, a praça, inclusive, era considerada território espanhol. Ou seja, muitas pessoas cometiam crime na praça e se refugiavam na Embaixada Espanhola para não serem pegas pela lei italiana. E no centro da praça, lá embaixo, tem a escultura super famosa de Pietro Benini, né, filho do famoso Benini que todo mundo conhece, de um barco afundando. Porém, a escultura está fechada porque eles estão reformando ela. Roma sempre tem alguma coisa fechada, alguma coisa em reforma, então não vai dar pra gente mostrar a escultura do barco dessa vez aqui em Roma. Mas eu vou pedir pro editor, bota aqui, editor, uma foto do barco, da escultura do barco que tem aqui na Piazza de Espanha. Ó, a escultura ela fica lá embaixo, bem nessa área que tá fechada, mas não tá dando pra ver hoje. E uma curiosidade super legal é que a água que eles usam na fonte lá embaixo é a água do Aqua Virgo, um dos únicos arquedutos que ainda funcionam aqui em Roma.
E essa praça ficou muito famosa no ano 1953 com a estreia do filme A Princesa e o Plebeu, estreada por Audrey Hepburn, minha atriz favorita, inclusive. Mas você deve se lembrar dessa escadaria aqui da Piazza de Espanha no filme Missão Impossível, em que um dos carros desce essa escadaria. E desde 1950, essa escadaria aqui, ela é palco para desfiles de moda das grandes grifes, como Gucci, Prada, Louis Vuitton, entre outras. Ó, gente, só para mostrar para vocês, essa aqui é a escultura do barco, feita por Benini, mas ela está fechada, eles estão reformando ela. Então, não está aberta hoje na praça pra gente ver, mas dá pra gente ver por aqui. Então, ó, aqui hoje fica a Embaixada da Espanha. E a Piazza de Espanha, ela tá bem aqui, ó, a escadaria subindo aqui, ó, no meio desses dois prédios. Então, tudo isso aqui antigamente era território espanhol, só para vocês terem uma noção. E nós já saímos da Piazza de Espanha e agora a gente está indo voltar pro hotel. Esse foi nosso segundo dia de roteiro em Roma, mas antes de eu ir pro hotel eu vou dar uma passadinha no Hard Rock aqui de Roma para comprar minha camiseta de Roma, porque para quem não sabe, eu coleciono camisetas do Hard Rock. E quando você estiver aqui em Roma, faça as coisas a pé. Evite pegar Uber, evite pegar táxi, transporte público, porque você vai entrar em várias ruas, você vai passar por vários caminhos e você vai acabar descobrindo coisas que não estavam no seu roteiro, né? Você vai passar por fontes que não são muito populares, por igrejas, por templos, por palácios. Então tente fazer as coisas a pé que você vai descobrir muito mais de Roma do que tem nos vídeos, do que tem no Google, do que tem por aí, do que a maioria das pessoas mostra nos roteiros. Ó, por exemplo, isso aqui não estava na nossa programação, mas a gente veio parar aqui. Essa aqui é a Piazza della Repubblica, a Praça da República aqui em Roma. E é um lugar bem importante da cidade, né? Um lugar que vários locais vêm. E ali atrás a gente tem a Basílica de Santa Maria, uma outra Basílica de Santa Maria. E no meio a gente tem a Fonte das Náiades. Ela está em reforma, então não dá para ver muito bem. E aqui é uma região em que tem vários hotéis de luxo. Então um ponto aí que não estava no nosso roteiro, mas a gente acabou passando por aqui, porque a gente está fazendo várias coisas a pé. Então quando eu digo para vocês andarem a pé por Roma, é isso que eu quero dizer. E começamos nosso terceiro dia de roteiro por Roma, com frio e chuva, né? Os outros dias estava um pouquinho frio, mas estava sol, então não estava, né, aquele vento tão forte. Hoje não tá sol, hoje tá frio e tá chovendo. Não vamos deixar que isso impeça nosso passeio de acontecer. E hoje a gente está indo para Fontana di Trevi, hoje esse é um dos nossos destinos. A gente vai também para Piazza Navona e por último, Castelo de San Angelo e o Vaticano. A gente parou num café agora para esperar um pouquinho a chuva passar, enquanto a gente estava indo para Fontana di Trevi. Eu vou mostrar para vocês tudo que a gente pediu. Um panini de mussarela com presunto, um croissant de pistache, suco de laranja. A laranja deles aqui é diferente da nossa do Brasil. E ainda tem os cafés que estão vindo. Agora chegou os cafés. Ó, quando vocês pedirem café em Roma, o expresso, ele é desse tamanho, tá? Então não se assustem, não achem que veio metade da xícara, porque realmente expresso na Itália é isso aqui, ó. Não é o expresso que a gente está acostumado no Brasil, não. E estamos aqui na Fontana di Trevi. Ela tá fechada porque eles estão limpando, ó. Aqui vocês conseguem ver, tá vendo?
Mas eu vou contar um pouquinho da história da Fontana di Trevi para vocês hoje, tá? Então, a Fontana di Trevi, ela tem esse nome, Trevi, porque ela está no encontro de 3 ruas aqui em Roma. E no meio a gente consegue ver Poseidon em uma carruagem, tá vendo? E ela é puxada por 2 cavalos marinhos. E os 2 cavalos, eles representam as 2 formas do mar, o mar calmo e o mar bravo. Por isso que um deles está calmo e o outro está bravo. E as águas que caem da fonte representam a abundância do mar, né? Então, por isso que tem a água caindo aqui. E aqui tem a lenda, né, que diz que se você jogar uma moeda na fonte é para você voltar para Roma, mas você tem que jogar a moeda com a sua mão direita sobre o seu ombro esquerdo. Depois eu vou tentar voltar aqui para fazer isso, né? Porque como vocês podem ver, não dá pra gente fazer isso agora. Se você jogar 2 moedas é porque você quer encontrar amor em Roma. E se você jogar 3 moedas, dependendo da versão da lenda, ou você quer casar ou você quer separar. Então cuidado com a terceira versão da lenda, viu? Mas vou mostrar um pouquinho aqui da Fontana para vocês e eu vou tentar voltar mais tarde quando ela estiver aberta para mostrar ela realmente em funcionamento. E todo ano são retirados cerca de 1,5 milhões de euros da fonte. É isso que eles estão fazendo aqui agora, né? Em 2007, um homem jogou tinta vermelha e a fonte ficou inteira pintada de vermelho. Em 2013, ela foi inteira reformada, inclusive foram colocadas luzes novas nela, então de noite ela fica bem bonita. E quem patrocinou essa reforma da Fontana di Trevi foi a Fenty, né? Então toda essa reforma que foi feita, vocês devem lembrar que ela ficou muito tempo fechada ali na época de 2013, foi porque ela estava sendo reformada e quem patrocinou tudo isso foi a Fenty. E lembra que eu contei para vocês que lá na Piazza di Espanha, a fonte que tem na Piazza di Espanha, ela recebe as águas do Aqua Virgo, que é um dos únicos arquedutos que ainda funcionam em Roma. A água que vem aqui para a Fontana di Trevi, ela também é do Aqua Virgo, então as 2 fontes recebem água do mesmo lugar. E agora eu tô saindo aqui da Fontana di Trevi e a gente tá indo para Piazza Navona, né? Como a Fontana estava fechada, não deu para eu ir jogar minha moedinha, né, para voltar para Roma, como diz a tradição. Eu vou tentar voltar nela ou mais tarde, porque a Fontana vai abrir às 2 da tarde, ou amanhã cedo. Então, vamos ver, ainda vai ter vídeo sobre ela aqui. Agora vamos para Piazza Navona. Quando você vier para Roma, né, principalmente, não na Europa inteira, né, mas Roma também, não deixe só um dia fixo e horários assim extremamente rígidos para você visitar as coisas, porque pode acontecer isso que aconteceu com a Fontana di Trevi, né? Aí você chega ali, tá fechado, você deu a péssima sorte, né, deles serem fechados justamente hoje, no horário que a gente estava indo para limparem a fonte, daí acaba que você não consegue ver o que você queria ver, né? Ou você acaba correndo ali no seu schedule, em algum passeio, porque você acabou deixando menos tempo do que você deveria ter deixado para fazer aquele passeio, né? Como foi o caso do Palatino e do Fórum Romano, né? Eu achei que ia levar menos tempo do que realmente levou, mas eu deixei bastante tempo, então consegui fazer tudo que eu queria ter feito. Então não deixem um schedule super apertado na viagem de vocês. Façam um schedule com bastante intervalo e sejam flexíveis, né? Porque às vezes se não der para fazer uma coisa naquele dia, mudem para outro dia. Tenham essa flexibilidade de horários. Não façam tudo correndo, não deixem as coisas sempre, né? Eu tenho que fazer isso nesse horário, porque isso pode acabar estragando a viagem de vocês e vocês podem acabar ficando chateados de não conseguir fazer uma coisa ou fazer aquela coisa pela metade. E pode chover, né? Choveu quando a gente estava no Fórum Romano e no Palatino, choveu hoje de manhã quando a gente estava vindo para a Fontana di Trevi, a gente teve que parar no caminho. Então assim, considerem esses imprevistos na viagem de vocês, porque são coisas que acontecem. E também não deixem isso estragar a viagem, porque não é uma chuvinha, não é uma coisa fechada que vai acabar com a viagem de vocês, né? Considerem também dias que as coisas fechem, pesquisem antes, tá? Museus fecham em dias diferentes. O Vaticano, se eu não me engano, ele fecha terça-feira, então evitem ir nesses dias, tá? Pesquisem o dia que as coisas fecham, para vocês não acabarem planejando ir num dia que tá fechado e vocês não conseguirem ir outro dia. Então essa é a minha dica para vocês. A Piazza Navona é uma das praças mais icônicas aqui de Roma, né? E antes dela ser uma praça, ela era um estádio, o estádio Domiciano, que foi construído em 86 depois de Cristo. E esse estádio ele tinha capacidade para cerca de 30 mil pessoas e ele era usado para competições esportivas. E o formato oval aqui da praça é um resquício
desse estádio. Durante a Idade Média, o estádio ele foi abandonado e somente no século XVII foi que isso aqui foi transformado em uma praça pública e a praça ganhou as fontes, que são muito famosas aqui, e a igreja de San Agnese, que é essa aqui. E entre os séculos 17 e 19, a praça era intencionalmente alagada durante o verão para criar um lago artificial. Dessa forma, os romanos podiam se refrescar e servia também como uma forma de diversão para eles. E essa daqui é a Fonte dos Quatro Rios, que ela representa os 4 principais rios dos 4 continentes conhecidos na época: Ásia, África, Europa e América. Essa daqui simboliza o rio Ganges da Ásia. Ela tem um remo na mão, simbolizando a navegabilidade do rio. Essa aqui simboliza o Nilo na Ásia, tá com a cabeça coberta ali, ó, porque a nascente do Nilo ela era desconhecida. Essa daqui representa o Rio da Prata nas Américas, representando a riqueza do Novo Mundo. Ó, se eu olhar aqui tem umas moedas. E por último, Danúbio na Europa, representando a proximidade com Roma. Então esses são os 4 rios representados aqui na fonte. E no centro da fonte aqui, ó, tem um obelisco. E esse obelisco ele foi trazido do Egito, do circo de Maxêncio. Essa daqui é a fonte de Netuno, uma das fontes aqui da praça, que mostra Netuno lutando contra um monstro do mar. Ela tá fechada, ó, para reforma, como vocês podem ver, mas dá para ter uma ideia mais ou menos ali de como ela é. E essa aqui é a igreja de San Agnese, que ela foi projetada por Borromini. E aqui é a fonte que foi projetada por Bernini. E dizem que essa estátua da fonte, projetada por Bernini, ela tá tampando os olhos para não olhar a fachada da igreja. Mas essa é uma lenda falsa, porque a fonte ela foi feita antes da fachada da igreja. E essa lenda existe porque dizem que Bernini desprezava o trabalho de Borromini. E essa aqui é a Fontana del Mouro, que mostra um mouro lutando contra um golfinho cercada por tritões marinhos. E agora eu tô aqui no Castelo de San Angelo. O Castelo de San Angelo ele foi construído entre 123 e 139 d.C. e ele foi encomendado pelo imperador Adriano. E ele pediu esse castelo para servir de seu mausoléu e de sua família. E foi inspirado no mausoléu feito pelo imperador Augusto. E a ponte de acesso ao castelo, também chamada de Ponte San Angelo, foi encomendada por Augusto também. E ela servia para conectar o mausoléu ao centro de Roma, que está ali. E os anjos aqui da ponte, eles estão segurando itens da Paixão de Cristo. Então esse aqui está segurando a coroa e aquele lá da ponta, não vai dar para ver direito, mas ele está segurando um dos pregos da cruz. No século X, o castelo foi convertido em um forte militar e durante a Idade Média ele passou a ser um refúgio papal e inclusive ele tem uma passagem secreta até hoje daqui do Castelo de San Angelo para o Vaticano. Em 590 d.C., Roma foi assolada por uma peste e o Papa Gregório I teve uma visão do arcanjo Miguel em cima do castelo, guardando sua espada como um sinal do fim da peste. E aí eles mandaram fazer essa estátua do arcanjo Miguel aqui, ó, guardando a espada como um lembrete de que a peste tinha acabado. E por isso o castelo foi renomeado Castelo de San Angelo, porque para quem não sabe, São Miguel de Arcanjo em italiano é San Angelo. E diz a lenda que o castelo tem um dos maiores tesouros papais escondidos da história. Até porque os papas usavam o castelo de San Angelo para guardar os tesouros da igreja durante muitos séculos. Hoje, o castelo funciona como um museu que está fechado hoje e ele também tem um dos mirantes mais bonitos de Roma. Ó, gente, consegui vir, são 8 da manhã de uma terça-feira. Eu tô bem pertinho da fonte, ó lá, bem aqui na beirinha. Tá bem tranquilo para tirar foto, para gravar agora, então venham cedo, dia de semana, coloquem isso na agenda de vocês. E agora dá para vocês verem bem certinho aqui, ó, a estátua, ó, de Poseidon com os 2 cavalos marinhos, representam, ó, o Mar Calmo e o Mar Bravo, igual eu falei para vocês. E esse foi nosso vídeo sobre Roma. Já se inscreve no canal para você não perder outros vídeos como esse.
Eu espero que vocês tenham aprendido muita coisa legal, muitos fatos históricos, conhecido muitos lugares legais aqui. Roma é uma cidade maravilhosa, com muita coisa legal para conhecer, cheia de cultura, cheia de história. Se teve alguma coisa que eu não falei e que vocês querem que eu traga no próximo vídeo, deixa aqui nos comentários para eu trazer na próxima vez que eu visitar essa cidade maravilhosa.